Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Bruno Bracaioli, eu sou cientista de dados e gestor de tráfego. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tipos de correspondência e palavras-chave no Google Ads. Esse é um assunto que, embora muita gente compreenda ali mais ou menos, ainda sente bastante dúvida quando a gente vai realmente colocar isso na prática, escolher as palavras-chave na nossa campanha de pesquisa e coisas do gênero. Então eu achei que seria um vídeo bacana, né? E quem tiver dúvida aí, manda nos comentários que eu vou responder todo mundo. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vou mostrar aqui para vocês. Esse provavelmente vai ser um vídeo mais curto do que os outros do canal, mas eu tenho certeza que vai ajudar aí quem trabalha com o Google Ads. Bom, seguinte. Então eu escrevi aqui no bloco de notas para facilitar o entendimento. Existem três grandes tipos, né, três grandes categorias de palavra-chave, que seria a ampla, restrita e negativa. Tá? A gente vai falar de cada uma delas aqui. A correspondência ampla, que seria o primeiro tipo, ela é o mais comum que a gente tem lá no Google Ads. Tá? Então, por padrão, quando você cria uma campanha e aí o Google vai te dar algumas sugestões, ele já te manda essas sugestões como correspondência ampla. Tá? E o que é uma correspondência ampla? Ela é um tipo de correspondência que permite o maior alcance e variações daquela palavra, né, em todo sentido, seja ortográfico, sinônimos, enfim, coisas. Ela vai ter o máximo de alcance dentro do sentido que aquela palavra traz. Então eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, se a pessoa ela vende bolo caseiro, tá? Então ela é uma lojinha lá, tá na rua e ela quer criar uma campanha no Google Ads regional. E aí ela vai criar sua primeira campanha na rede de pesquisa. E aí ela decide colocar bolos caseiros como palavra-chave, né? Quando a gente diz palavra-chave, entenda que um termo assim a gente considera uma palavra-chave, tá? Para você separar as palavras-chave, você dá enter ou vírgula, enfim. Mas aqui é o que a gente vai... enfim, quando dizer palavra-chave, mesmo se tiver mais de uma palavra, entenda que isso é uma apenas, ok? Então é o seguinte, a pessoa ela vende lá bolos caseiros. Quando que a pesquisa vai ser acionada? Ou seja, quando que o usuário escrever lá no mecanismo de pesquisa do Google, quando que vai aparecer o anúncio para ele? Vai ser acionado quando a pessoa escrever bolo caseiro, sem o S, né? Então ele aceita variação de singular e plural. Bolo caseiro, sem o espaço. Então ele vai aceitar também aqui o bolo caseiro, o caseiro com Z. Ele vai aceitar todo tipo de erro ortográfico. Caseiro bolo significa a ordem das palavras, ele também aceita que seja fora de ordem. Doce caseiro, então ao invés de bolo, ele entendeu aqui doce, o algoritmo ele sabe que doce é na mesma categoria que bolo, né? Então ele vai também aceitar esse tipo de correspondência. Comprar bolo caseiro também vai aceitar, porque não importa que seja uma palavra a mais que você não colocou, como a pessoa escreveu bolo caseiro junto da palavra comprar, então também vai ser acionado. Comprar bolo feito em casa também ele vai ser ativado, porque feito em casa o algoritmo vai entender que está querendo dizer que caseiro, então ele também vai aparecer para essa pessoa. Bolo caseiro onde comprar, e aí, enfim, bolo caseiro, né, faltando letra. Também esses pequenos erros, o algoritmo também vai aceitar e a palavra-chave vai ser acionada e o anúncio vai aparecer para aquela pessoa. Aí você pode perguntar, pô, então esse é o melhor, porque tem um alcance muito grande e tal. Mas não é bem assim, porque imagina que o seu objetivo é vender bolo, nesse caso. Então, não necessariamente quem está digitando bolo caseiro lá está querendo comprar bolo. Talvez ela queira aprender a fazer e coisas do gênero. Bom, então essa é uma maneira da gente entender mais fácil o que significa essa correspondência ampla. Porque é a seguinte, você vai ter um alcance muito grande, porém a porcentagem de cliques vai ser menor, então você vai ter um CTR menor, né, porém vai ter bastante visualização e o custo por resultado também vai ser muito baixo com relação ao alcance, né, visualização, enfim, que aquela campanha vai trazer para você. Então tem que usar com muita sabedoria esse tipo de palavra, mas o Google ele indica que você utilize a palavra de correspondência ampla quando você não sabe ao certo que tipo de palavras o seu cliente usa quando ele vai pesquisar pelo produto que você vende ou semelhante, tá? Então, por isso que logo de início o Google ele te dá essa
Ele já diz para você iniciar com as palavras de correspondência ampla. Bom, depois disso nós temos a correspondência de frase, que ela é sinalizada através, né, ou seja, você diz para o Google que é uma correspondência de frase através das aspas. Tá? No correspondência ampla você não utiliza nada, é simplesmente escrever a palavra e aí, enfim. Já aqui na correspondência de frase, você vai deixar as palavras que você quer que sejam ativadas entre essas aspas. Aqui tem duas, mas pode ser uma frase grande ou só uma palavra, o que eu não indico, tá? No final a gente pode falar um pouco de o que é uma cauda longa, cauda curta, que é com relação à quantidade de palavras que a gente usa na ativação, né? Mas o que seria, então, uma correspondência de frase? Ela é um pouco parecida com a ampla, porém existe uma diferença que é bem marcante. Ela vai aceitar qualquer tipo de pesquisa que o usuário for fazer em que, né, bolos caseiros ou sinônimos e erros de português, enfim, estejam na mesma ordem lógica. Tá? Então, aqui ó, aciona bolo caseiro, bolos caseiros, faltando, né, aqui faltando espaço, bolos caseiro, enfim. Ou então também uma frase, como fazer um bolo caseiro. Então veja que é uma frase bem longa, porém, como bolo e caseiro estão na mesma lógica, na mesma ordem, né? Primeiro bolo, depois caseiro, com nenhuma palavra no meio delas, então vai ser ativada. Resumindo, qualquer frase, qualquer coisa que o cliente escrever em que apareça bolo caseiro dentro dessa ordem, e aí, né, com sinônimo, tal, todas essas coisas, aceitando, mas desde que seja nessa ordem, vai aparecer o seu anúncio para essa pessoa. E ela não vai ser ativada, né, como eu já tinha falado, quando essa ordem lógica das palavras for quebrada. Então, se vier primeiro caseiros bolo, não vai aparecer, e se tiver palavras entre as que você colocar como correspondência de frase, também não vai aparecer. Então, bolos para vender caseiro, né, ou qualquer coisa do tipo, essas duas palavras aqui fazem com que o seu anúncio não apareça. Então, essa correspondência de frase ela é mais restrita, que é essa aqui, que é a ampla, e ela também, obviamente, tem que ser usada ali, você tem que saber mais ou menos o que o seu cliente vai pesquisar, né? Uma dica é você pensar de uma forma intuitiva. Então, se você vende bolo caseiro, tá? E aí você vai lá, você coloca bolo caseiro em São Paulo, a correspondência de frase, ou comprar bolo caseiro, correspondência de frase, porque aí você sai na frente, você tem prioridade para o seu anúncio aparecer do que a pessoa que apenas colocar bolo caseiro e correspondência ampla. Para a gente entender uma diferença aqui, vamos dizer que a gente coloque como correspondência ampla aquela frase que eu comentei agora, que é comprar bolo caseiro em São Paulo. O Google ele vai aceitar sinônimos de todas essas outras palavras. Tá? Então, por exemplo, São Paulo ele vai aceitar, ele vai entender que é um estado ou uma cidade e ele vai aceitar qualquer outra cidade. Tá? Já aqui, não, ele vai entender que é São Paulo, a palavra São Paulo, dentro dessa ordem, então ele vai trazer especificamente, só vai ser acionado, né, quando a palavra São Paulo estiver naquele contexto com as palavras comprar bolo caseiro São Paulo. Então, por isso você tem que tomar cuidado, beleza? E também a correspondência exata, que é mais restrita ainda, ela você diz para o Google que é uma correspondência exata, colocando as suas palavras entre colchete, tá? Como está aqui. E aí, qual que é a diferença, né, dela para todas as outras? A pesquisa, você tem que saber exatamente o que o seu cliente vai colocar quando ele quiser procurar lá no Google, né, por alguma coisa. Então, por exemplo, se você vende bolo caseiro, e aí você sabe que o cliente geralmente ele coloca comprar bolos caseiros. Então você vai pôr comprar bolos caseiros dentro de colchetes, e aí só vai ser acionado o seu anúncio quando o usuário especificamente digitar comprar bolos caseiros, ou seja, essas três palavras, e dentro dessas três palavras, comprar bolo caseiro, ele vai aceitar a inversão da ordem. Então seria, por exemplo, se comprar bolos caseiros, você coloca lá bolos caseiros comprar, a correspondência exata também vai ser ativada, então ele aceita essa inversão da ordem lógica, ele aceita erro de português também, ele aceita pequenas variações desde que se mantenha a raiz da palavra. Então, bolo caseiro, ele vai aceitar bolinho caseiro, e aí também os erros de português.
Quando que essa palavra, né, quando essa correspondência ela não vai ser ativada? Dá um enter aqui. Quando a pessoa digitar qualquer outra coisa diferente do que você colocou, no caso, entre colchetes. Então aqui o exemplo é bolos caseiros. Se a pessoa digitar outra palavra, seja ela comprar ou endereço, naquela pesquisa, não vai ser acionado. Então, você tem que saber exatamente quais palavras o seu cliente vai digitar, e aí você coloca essas palavras entre colchete. Você pode colocar várias palavras de correspondência exata. Então, comprar bolo caseiro, endereço, ou melhor, loja em São Paulo, bolo caseiro. E aí você vai entendendo, né? Você vai ter que ali, você pode misturar correspondência de frase com correspondência ampla para você conseguir alcançar exatamente aquela pessoa que realmente deseja adquirir, né? Comprar o seu produto e ir até a sua loja, enfim. E o último tipo de correspondência negativa, são palavras que nós dizemos ao Google, né, nós digitamos essas palavras lá, em que dizemos para ele que a gente não quer que o nosso anúncio apareça quando o usuário digitá-las na barra de busca. Então, digamos que você venda um infoproduto, e aí, enfim, você quer ganhar dinheiro por esse produto e tal, e aí você não quer que pessoas com o intuito de obter, seja o seu produto ou semelhantes, de forma gratuita, você não quer que essa pessoa veja o seu anúncio porque vai ser um clique perdido, vai ser uma visualização perdida. Então você já faz um tipo de filtro, tá? Então a gente usa isso aqui para realizar um filtro para banir as pessoas que a gente sabe que não vão comprar o nosso produto ou que tem chance muito baixa de realizar uma ação de valor no nosso site. Então, por exemplo, você vende móvel ou de madeira e aí você não quer que a pessoa que dita como fazer um móvel de madeira, o seu anúncio apareça para essa pessoa. Então, geralmente, a gente coloca algumas palavras negativas que geralmente servem para quase todo negócio, que são download, aprender a fazer, tá? Aí a gente tem que ter mais sabedoria, porque a menos que você venda um curso ou coisas do gênero, grátis, a gente coloca como palavra negativa, como fazer, feito à mão, e qualquer coisa semelhante a isso. Hackeado, ou enfim, né? Então, aí esse tipo de palavra ele vai ser enquadrado como correspondência ampla também. Então, ele vai trazer aí tudo que for semelhante. E aí, para fechar, que eu tinha comentado com vocês, também vou falar aqui rapidamente que são palavras de cadeia curta, média e longa. Tá? Então, isso é muito importante porque vai influenciar diretamente nos resultados, nas palavras que a gente vai colocar como palavra-chave. Então, é o seguinte, que eu vou escrever para ficar mais fácil. Vou colocar aqui, bolo caseiro. Então aqui, ó, digitei esses 3 tipos. Palavra de cauda curta é quando a gente apenas escreve literalmente uma palavra, que isso faz com que o acionamento seja amplo demais, tá? Então, bolo. O que é bolo, né? No caso, se você vende um produto, vai ser acionado. Se você oferece receita, né, para a pessoa acessar seu site, também vai ser acionado. Então, é algo amplo demais. Geralmente é péssimo você colocar palavras de cauda curta, tá? Então, geralmente a gente usa palavras de cauda média para longa. E isso aqui, ele faz com que você tenha um alcance gigante, porém, um CTR, né, ali, ou cliques, visualizações do seu site, é baixíssimo. Então, isso é horrível. O tipo de respondência, palavra de cauda média, enfim, quando você coloca alguma coisa que vai já dar uma focada, né, já vai levar a pessoa para algo mais certeiro, que é nesse caso aqui. Então, geralmente a gente trabalha daqui para cauda longa, porque aqui a gente já sabe que bolo feito de forma industrial não vai aparecer. Tá? Então, é uma forma de você filtrar para manter o acesso ao seu site mais qualificado para aquilo que você vende. Ok? E esse último, que seria de cauda longa, é quando você coloca bem exatamente o maior número de informação para filtrar, entre aspas, ao máximo o público que vai ver o seu anúncio e que tem maiores chances de realizar uma ação. Então, imagina se você tem uma loja física em São Paulo, não interessa para você pessoas que digitem bolo caseiro que moram no Nordeste. Então, para você não tem interesse. Então, você coloca esse tipo de correspondência, que é de cauda longa, e aí, como eu falei, então, digamos que na prática, se eu fosse colocar uma palavra de correspondência desse tipo, você simplesmente vai colocar ela lá no topo, fazer como se fosse aqui,
e aí vai dar um Enter, pronto, o Google já vai entender que o de cima inteiro é uma correspondência de cauda longa, que aí você pode deixar tanto correspondência ampla, como essa aqui, ou então você pode colocar isso entre aspas para virar uma correspondência de frase, ou ainda tornar isso aqui uma correspondência exata, né, que é utilizando colchetes. E quando a gente trabalha também com correspondência de cauda longa, a gente pode dizer para o Google que, como são várias palavras, apenas uma ou algumas nós não aceitamos que sejam trocadas por sinônimos ou coisa do tipo, né? Então, por exemplo, comprar bolo caseiro em São Paulo. Para a gente dizer para o Google que São Paulo não pode ser alterado, né? Ou seja, não pode ser Rio de Janeiro, não pode ser qualquer outra variação, a gente vai colocar São Paulo, entre aspas, e dar um Enter. Pronto, o Google ele vai entender que tudo isso aqui pode ser substituído, né? Enfim, comprar pode ser adquirir, né? Sinônimos, enfim, bolo é doce, caseiro, lá, vocês já entenderam o que a gente comentou lá em cima, e aí São Paulo é a única palavra que ele tem que manter sem nenhum tipo de alteração de sentido, tá? Então vai ser São Paulo, São Paulo. Bom, galera, ficou legal para esse vídeo, né? Foi um vídeo diferente do que a gente está acostumado, mas espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês curtiram esse tipo de vídeo, também temas, sugestões, enfim, que a gente pode melhorar aí para os próximos vídeos. E antes de fechar, também comentar do meu curso de Google Ads e Google Analytics, lá no meu site, brunobracoli.com.br. Se você quiser se aprofundar nisso e diversos outros temas relacionados a essas plataformas, tenho certeza que esse curso vai ser um divisor de águas no seu negócio, na sua vida. Tá um preço bem bacana, então aproveita, que a gente não sabe aí quando que vai durar essa promoção. É isso, espero que tenham gostado, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.